também no Hamlet, que eu acredito que tenha sido a minha formação. Então esse espetáculo do Paulo Altran ficou em mim, sabe? Ficou no meu inconsciente. E de alguma maneira eu quis dialogar com esse espetáculo. E também eu sempre quis fazer esses personagens, porque né, qual ator não quer fazer o Hamlet? Qual ator não quer fazer o Ricardo III? Então eu fiz o Ricardo III numa leitura encenada no Sesc Consolação, uma leitura lotada, foi o máximo, foi uma experiência extraordinária. As maiores experiências que eu tive com teatro foram com Shakespeare, porque o Shakespeare ele é tão bem escrito que o ator não precisa fazer nada. É só você decorar o papel e você entra em cena que o negócio vai acontecendo. Você vai fazendo, ele vai por si. O Shakespeare ele te leva, sabe? O ator ele é só se soltar e se desintegrar que o negócio vai sozinho, de tão bom que é. E esses poemas, né? Eu nasci em São Luís do Maranhão, como eu falei aqui, que é a terra de poetas, né? E que eu falo que a brisa daquele lugar não tem como você não ser um poeta, né? Porque ela te abraça, né, é uma cidade linda, é uma... O Jardim das Acácias, né? Como? Jardim das Acácias, é o Largo dos Amores, né? É a Ilha do Amor, né? E eu quis ser poeta, eu falava que eu queria ser poeta, depois eu falava que eu queria ser diplomata, e quis a vida que eu virasse um teatrólogo, né? A gente fala homem de teatro, mas eu estou falando teatrólogo, porque a gente não fala o homem da biologia, a gente fala um biólogo, né? Então é o teatrólogo, né? Então é isso. Então, finalmente, eu tenho 53 anos de idade, agora eu me sinto pronto para fazer tudo isso, porque é uma pedreira, né? Como vocês viram aí, decorar a poesia é muito difícil, porque ela tem outra lógica. Ela não tem a lógica do texto de teatro, muito menos do texto de cinema e muito menos do texto de televisão, que são mais corriqueiros, né? A poesia, ela faz conexões muito subjetivas, né? Então, decorar é muito difícil, decorar poesia. É uma das coisas mais difíceis para mim. Parecer que é uma coisa fácil, mas é bem difícil. Então eu escrevi isso, fui escrevendo, porque também essa questão de fazer teatro no Brasil, a busca do patrocínio, você tem que fazer o edital, ir atrás do edital, entendeu? Então eu sempre lembro da Bjork falando, declare independência, né? Não deixa que eles digam o que você tem que fazer, não deixa que eles façam por você, faça você sozinho, né? Então a minha origem também é punk, né? Do it yourself, faça você mesmo. Então a minha companhia é assim, eu faço as coisas, eu começo na minha casa por necessidade, sempre fui assim, desde criança eu fazia teatro de marionetes no meu quarto, ia prédio inteiro assistir, aí eu fazia na escola, a escola ia assistir, e aí até hoje eu faço, né? Então é uma necessidade minha, essa necessidade de expressão. E eu acredito que eu consegui reunir esses poetas, não todos, obviamente, que eu falo, né, que a vida presta, mas ela não é justa. Então, são muitos poetas, né, são muitos poetas, existem extraordinários poetas. Eu escolhi esses subjetivamente, e também escolhi os de domínio público, porque é mais fácil trabalhar também. Porque senão eu faria Drummond, eu faria os que não estão em domínio público, mas para facilitar a minha vida, eu peguei os de domínio público. E essa coisa do palco vazio, assim, é dificílimo chegar nisso aqui. Né? Como dizia o Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Né? Então, você chegar no nada, isso aqui é o abismo, né, gente? Isso aqui é o buraco negro, né? Você entra aqui, tudo pode acontecer. Então, nós estamos nesse processo. Eu escrevi um texto muito maior do que esse, né? Ele tinha, só de leitura, acho que tinha 1h30 de leitura, porque quando você faz, ralenta, né? Uma coisa é você ler o texto, aí quando você vai fazer, ele vai ficando mais lento, ele vai se esparramando. Então eu cortei, eu escrevi uma outra versão, um pouco mais cômica, que eu achava que estava faltando humor, mas aí a Stephanie não gostou muito, falou, não, que é isso, tem que investir na poesia mesmo. Eu falei, não, tem razão, eu vou apostar na poesia mesmo, porque a poesia tem força. E o público ama a poesia, o público ama o teatro. Né? Então, assim, aquela coisa que o Antunes falava, você tem que fazer com que o público se eleve, e não você se rebaixar para ser aceito. E como dizia o Oswald de Andrade, é biscoito fino para as massas, né?
É você levar a coisa bem feita, sofisticada para as massas, né? Então eu acredito nisso. Então eu cheguei nessa forma. Hoje foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que o espetáculo tem 1h20. Eu não sabia, achava que estava com 50 minutos. Mas a gente vai fazendo e o texto o tempo ele vai se alongando, né? Então vocês acharam cansativo? Você acha que tem que cortar? Não. Ai, que bom. Não, nem no momento. Que bom. Uma outra coisa que eu tenho dúvida, vocês acham que eu assumo isso aqui e leio de fato como se fosse uma partitura? Sim. Sim. É muito E aqui bom. na frente. Na frente, né? Na frente. Eu penso, Você chegar o sim, pote na frente. Porque eu acho que também isso é como se fosse uma partitura mesmo, dessas que os maestros usam, que os músicos usam. E também facilita bem a minha vida. Não precisa saber de cor, não precisa. Facilita bem. O E o Alpatino... melhor detalhe é o... Alice. Isso foi porque uma das leituras que eu fiz, essa aqui foi a quarta vez que eu estou lendo, mas foi o maior público. E o melhor público. O Alpatino, eu li a biografia dele recente, né, o Sandboy, e eu descobri muitas coisas dele. Eu sou o Marlon Brandólogo, eu sou louco pelo Marlon Brando, completamente enlouquecido pelo Marlon Brando, pela vida e pela vida conturbada dele. Eu admiro também, porque se não fosse essa vida louca dele, ele não seria esse ator que ele foi. Mas o Marlon Brando, ele não gostava de atuar, ele não gostava da profissão. Ele nasceu lindo, né, nasceu talentoso, ele nasceu assim, ele teve muita sorte. E logicamente muito talento, mas muita sorte, muita beleza. Mas ele não gostava de atuar, ele não gostava da profissão, ele fazia por dinheiro. Na biografia dele, as canções que a minha mãe me ensinou, ele fala isso: eu faço por dinheiro. Ele não fazia, ele não gostava de teatro. Ele falava, da sangue, suor e lágrimas todas as noites, Deus me livre. Ele não gostava, mas ele teve muita sorte, né? E o Alpatino não. O Alpatino, ele é um homem, ele é um teatrólogo, ele ama teatro, ele vem do teatro, ele estudou teatro, e ele não se deu bem com o cinema quando ele começou, né? Quando ele começou a fazer o Poderoso Chefão, ele achava um saco, que saco, tem que ficar repetindo um monte de vezes. Ele se deu muito mal no cinema, quando ele começou, né? Mas eu estou falando dele para dizer que ele falou que o que salvou a vida dele foi quando inventaram o teleprompter. Porque o teleprompter é aquele transparente que você pode espalhar pelo palco, ninguém vê que você está lendo, e ele faz as peças dele hoje com teleprompter. Ele fez um Ricardo III para o cinema também. Ele fez um Ricardo III para o cinema. Sim, ele fez. Ensaio para o Ricardo. É belíssimo esse filme dele, o Ricardo III, que ele vai em busca, né, do Ricardo III. Sim. Né? Esse Ricardo III que eu faço aqui, muito aprendi com ele. Porque é ele que me explicou essa coisa de que no começo está todo mundo trepando no castelo, menos ele, porque ele é feio. E aí ele não consegue, né? Ele não consegue o amor, então ele decide, então eu vou ser o pior de todos. Então essa é a história do Ricardo III. Por isso que ele se transforma num vilão, pela falta de amor. Olha o que a falta de amor faz com uma pessoa. Olha o que a falta de amor faz. Tem um LP do Paulo Altran que ele fez de crônicas e poemas, né? Sim. Acho que fim dos anos 70, começo dos anos 80. Sim. Discoteca dos meus pais, lá eu ouvi várias vezes. Que bacana que você tem. O Paulo Altran, ele amava a poesia também, ele levava muita poesia para o público, né? E eu acredito que nós estamos num momento que a poesia está voltando. São Paulo, gente, é impressionante São Paulo, porque é cheio desses eventos literários, de pessoas que ficam lendo poemas. Não sei se vocês viram um filme do Truffaut chamado Fahrenheit, que é uma ficção científica onde todos os livros são queimados, né? É um regime totalitário que proíbe os livros. Então algumas pessoas, elas decoram os livros. Elas decoram para poder falando. Então, como os livros não podem existir, mas ninguém pode tirar da cabeça deles. É belíssimo esse filme, assistam, Fahrenheit, do Truffaut. Então tem isso, né, de levar poesia para as pessoas. Eu falo que é o stand-up poetry. Tem o stand-up comedy, né? Isso aqui é o stand-up poetry. Então é isso, essa minha loucura, eu juro para vocês que eu tento fazer um stand-up, mas eu não consigo o texto ainda. Eu já pedi para vários dramaturgos escreverem para mim, mas
não consegui achar esse texto. Se um dia eu achar, eu quero fazer uma comédia. Eu amo comédia, mas eu faço poema, drama e tragédia. Bom, então é isso. Então nasceu esse espetáculo assim. Isso que eu estava falando no comecinho aqui, eu falei para algumas pessoas, que é um show teatral no sentido, não só no sentido de serem vários autores, mas também são vários estilos de atuação que eu fiz aqui. Muito mais olha, eu ia falar sobre isso, tá muito, isso é o ponto assim, sim, sabe, que como tu muda, incrível, assim. São vários estilos. Fiquei muito encantada com isso, porque claro, a gente tinha visto o Carta ao Pai, que é um negócio que é só ele, né? E agora, assim, ver você solto, fazendo vários, é muito interessante. Você tá muito... Imagina, isso, quando estrear, vai vai crescer, vai crescer. Porque já tá... vai crescer. Já tá muito, e tudo tem emoção, muito legal, meus parabéns. Obrigado. Vai crescer muito ainda. E vários estilos, no sentido de que assim, eu tenho o estilo shakespeariano, tenho, bom, não sei, vou falar aqui, não sei se vocês conhecem, mas a primeira pessoa a falar sobre um sistema de atuação foi um russo chamado Konstantin Stanislavski. Foi o primeiro, você já ouviu falar dele, imagino? Foi o primeiro, a primeira pessoa que falou, olha, como que é o método de atuação, como que é o sistema para fazer com que a pessoa atue, como que são os passos. Né? Então o Stanislavski começou a fazer isso. E aí depois dele se desdobrou em vários outros. Né? Recentemente nós descobrimos o assistente dele, chamado Demidov, Nikolai Demidov, que ele é extraordinário, eu acho muito melhor que o Stanislavski, só que ele partiu do Stanislavski para fazer o sistema dele, o método dele. Eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo, se quiser procurar lá no Google, está lá, que eu falo que a Demidov é a maior descoberta do teatro ocidental depois de Stanislavski. Enfim, tem o Demidov, aí eu uso aqui o Living Theater, né, que é essa coisa mais... que o Zé Celso usava muito, essa coisa de falar com o público, isso é muito Living Theater. Tem essa coisa do Actors Studio, que é o Chekhov, né, que é mais minimalista, que traz mais aqui para o humano. Tem o Brecht, que é quando eu falo para vocês aqui. Tem o Artaud, que é o mais visceral. Né? O Artaud, que é o ator francês, ele fez esse método dele do teatro da crueldade, né? De que o teatro não servia para agradar o público, que o teatro tinha que incomodar o público, que o teatro tinha que chacoalhar o público. O Brecht falava que o teatro não é o espelho do seu tempo, como Shakespeare falava. O Brecht falava que o teatro é um martelo com a qual você molda a sociedade. Então são vários pensamentos, né? Então eu também uso aqui vários estilos de atuação. Então por isso um show teatral, né? Então é isso. Eu estou na maturidade, sem modéstia nenhuma para falar isso, eu estou na maturidade de fazer isso, porque assim, só agora que eu consigo fazer isso, sabe? Porque é uma vida inteira para poder fazer isso aqui. Não é, né? São décadas e décadas de relação, de estudos, de peças de teatro, de cinema, de televisão, de tudo, de vazio, de ócio, entendeu? Então, e também que o Paulo Autran falava isso, né, que todo ator tem que ter o seu monólogo de bolso, né? Isso aqui eu posso fazer em qualquer lugar, pode fazer todo em qualquer lugar. Logicamente que a gente vai ter uma versão com projeção, eu penso em projetar as fotos dos poetas, quando eu estiver falando deles aqui, para o público ver a cara deles, né? Porque talvez as pessoas não conheçam, a gente não conhece a cara do Casimiro de Abreu. É difícil saber como é a cara dele, né? Ele é pouco falado. E o Casimiro de Abreu por causa do Paulo Autran, que o Paulo Autran adorava o Casimiro de Abreu. E é isso, gente. Eu estou aqui, eu acredito que também, que é um espetáculo que eu vou fazer assim, pelos próximos 10 anos, pelo menos, que os meus espetáculos eles duram em média 10 anos. Puxa, eu estou muito feliz, assim, foi muito especial fazer aqui para vocês. O Roger, meu amigo da adolescência, ele foi ver o ensaio hoje, eu errei pra caramba no ensaio. Ele falou, nossa, Dionísio, você está errando muito. Eu falei, nossa, mas na hora dá certo, porque na hora todos os átomos, eles parece que eles concentram e o negócio sai. Claro, não foi
Não foi 100%, mas acho que foi 90%, né, Roberto? Teve pouquinhos errinhos, mas como o público não sabe, então só a gente que sabe. Então é isso. E essa coisa também da autoexpressão, sabe? Porque o Antunes Filho, ele falava que o ser humano atinge a sua liberdade quando ele encontra a sua autoexpressão. Ele fala isso numa entrevista, que tem até no YouTube essa entrevista dele. O dia que eu ouvi essa entrevista, mexeu muito comigo. Porque estava muito difícil fazer teatro, porque teatro custa caro, tudo é caro. Uma peça de teatro, para você montar, você precisa alugar um espaço. Alugar um espaço é 4 mil, 8 mil reais por mês. Tem espaço que cobra 10 mil reais por mês para você ensaiar. E mais o salário da companhia, o salário dos atores, o figurino, os técnicos. Não sei se o público sabe disso, mas cada peça de teatro é uma pequena empresa. É uma pop-up, né, que a gente fala hoje em dia, pop-up, né? É uma microempresa que você levanta, você apresenta, lucra ou não, e aí acabou, tchau, vamos para outra. Então, assim, para fazer um teatro grande, custa dinheiro, entendeu? E aí, para você conseguir esse dinheiro, precisa de edital ou patrocínio, mas hoje em dia está difícil um patrocínio. O Antônio Fagundes, ele fala que ele nunca conseguiu um patrocínio na vida dele. Eu fui assistir essa semana uma peça do Paulo Betti, Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Miriam Lemmertz, elas falaram que não tiveram patrocínio, entendeu? Então a gente vive muito de bilheteria, entendeu? Mas e assim, como eu sou ator mesmo, como assim, eu falo, eu tive todas as possibilidades. Eu estudei nas melhores escolas, eu estudei na USP, eu tive um mundo aberto para mim. Eu queria ser diplomata, eu poderia ter sido diplomata. Mas a minha vocação é essa, então durma com essa. Então essa montanha-russa maluca, que uma hora você tem trabalho, outra hora você não tem, não importa se um sucesso hoje não significa um sucesso amanhã. A dona Fernanda Montenegro, ela falou que quando ela foi indicada ao Oscar, o salário dela depois não aumentou. As pessoas acham, né? Ah, está indicado ao Oscar, agora está rico. Não quer dizer nada. Nada quer dizer nada. O Kevin Spacey, quando ele recebeu o Oscar, ele falou: muito obrigado, espero que a partir de hoje a minha carreira não seja ladeira abaixo. Porque depois que você atinge o auge, para onde você vai, né? É complicado. Então, como diz o Shakespeare, o difícil não é conseguir, é manter. Então, a arte do ator realmente é o teatro, no sentido de que no teatro nós podemos ser produtores de nós mesmos. Então o artista, ele se autoproduz. Você que é ser ator, aprenda a se autoproduzir. Aprenda a produzir os seus sonhos, aprenda a produzir os seus espetáculos. Então é isso, estou muito feliz, eu vi que vai dar certo. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? A arte no começo dos anos 90 estava minguando, né? O cinema, para cada filme que saía... Dos anos 90? Teve o Collor. O Collor, O Collor. Foram extintos departamentos de teatro que existiam já há muito tempo. Sim. Cinema também. Então ali foi um momento difícil, realmente. Sim. O Walter Salles, recentemente, ele falou que o cinema brasileiro não pode ficar vivendo de espasmos, né? Porque são espasmos, né? Aí morre. Aí morre. Quer dizer, a cada 10 anos surge um Central do Brasil, né? Ou mais até, né? Então, é isso, gente. É manter a roda girando. Mas eu acredito que a cultura ela seja realmente uma necessidade mesmo. Isso aqui é uma necessidade que eu tenho de me expressar e de me comunicar com vocês. E eu estou muito feliz que vocês ficaram para me ouvir aqui no final também. E de fato, sabe, encontrar um público dessa qualidade, pessoas, sabe, interessadas em arte, cultura, poesia, é maravilhoso. Nessa mistura que você tem de técnicas, para nós, sim, o que se impõe é a tua força mesmo, sim, de ator emocional, a tua clareza em dar o texto. A gente não... Quer dizer, você é mesmo muito bom. Isso muito, assim, recentemente eu tenho estudado muito Grotowski, né, que é esse diretor polonês. Ele veio até no Brasil, eu o conheci pessoalmente lá no Cinesesc, lá nos anos 90. Né? O Grotowski, ele foi o diretor que ele pegou o Artaud e ele redimensionou e levou para a Europa e para o mundo inteiro. E ele falava em busca do teatro pobre. Ele falava, o principal do teatro é o ator. Tudo que não for o ator é excessivo.
entendeu? Então, quer dizer, é um teatro anti-Broadway, né? Porque na Broadway é o contrário, quanto mais parafernália, melhor. Então, é o contrário do teatro americano. O teatro americano é dinheiro, sabe, é muita coisa, é show, e o teatro, esse teatro que depois foi dado no Peter Brook, né, que o Peter Brook ele deu um passo além do Grotowski também. O Peter Brook ele montava Hamlet inteiro com um tapete e umas almofadas no chão. E você via a peça inteira acontecendo, porque o principal é o ator. O Antunes também falava isso, eu venho dessa linhagem. Que o mais importante do teatro é o ator, né? O ator. Sabe, se o ator for ruim, pode ter o cenário de ouro, o figurino de diamante, que a peça vai ser horrível. Porque a natureza do teatro é o ser humano, na frente de outro ser humano. E o teatro, ele é uma fênix, né? Ele vive em crise, sempre esteve em crise, só que agora o teatro, ironicamente, está no seu melhor momento. Porque com esse excesso de telas, com esse excesso de smartphone, né, esse excesso de aplicativos e essas relações, essas redes sociais, que na verdade são redes antissociais, né, são redes que a pessoa cada vez fica mais isolada, na ilusão de que está se comunicando com o mundo. Né? É uma rede antissocial. Então o teatro, ele é isso, é a arte do encontro, né? É a arte da comunhão, é o ser humano na frente de outro ser humano, não tem nada mais lindo do que isso, né? E é um espelho, né? Você se enxerga, você, por exemplo, hoje, você joga o seu inconsciente, né? É um espelho de sentimentos que você oculta, né? Eu gostaria de saber se hoje em dia é mais teatro de monólogo. Como? Porque aí foi um monólogo, digamos, né? É muito difícil ficar assim, mais de uma hora falando. A pessoa sozinha. Eu nem sei como pode ser isso. Não sei. Sinceramente. Eu estou sozinho, mas eu estou acompanhado dos fantasmas. Né? Uma tendência rara, não sei se é uma tendência rara, né? Uma pessoa assim, de ter um ator que fica falando. Sim, que fica assim no palco sozinho, falando, e em vez de ter assim um teatro com outros atores, uma interação, e aí cada ator pode descansar um pouquinho, uma fala. É uma mas maratona. Aí não, né? 1h20. Mas, enfim, enfim, uma hora eu fiquei imaginando o programa. Uma hora eu fiquei, não muito, mas assim, pensei, como será que vai ser o programa dessa peça? O programa? Sim. Boa, vamos pensar nisso, não sei também. Eu fiquei pensando, será que ele vai, porque a gente dá, a poesia é linda, daí você fica, mas você tem que depois ler de novo, sim. Sabe, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, será que ele vai fazer um livreto, boa ideia. Espetáculo? Pôr os poemas, mas né? daí eu pensei no negócio e falei, não, daí isso aí não dá, porque muita gente que... Outras pessoas se escrevem, mas daí tu me disse que é domínio público. É tudo domínio público. Daí não tem problema. Uma boa ideia, ótima ideia, pensar no cara do programa. Essa ideia de domínio público eu não entendi, quer dizer que tem... Depois de 70 anos da morte do autor, ele vira domínio público. Mas quer dizer que qualquer pessoa... Qualquer pessoa. 70 anos da morte. 70 anos da morte do autor. E declamar no teatro assim... Sim. E senão não pode, então? Não. Eu não sabia. Mas senão o autor ele tem os direitos autorais que normalmente pertencem à família, né? Então, o Drummond é difícil fazer, é difícil, Dias Gomes, tudo isso... Nelson Rodrigues, você tem que falar com a família, tem que passar pela SBAT, tem vários processos, tem os agentes dos autores, né? Mas esse de domínio público é nosso, né? Domínio público, ele pertence à humanidade, é nosso, tudo isso é nosso, gente, é nosso, que maravilha. E também de instigar vocês, aquilo que eu falo, sabe? É de vocês lerem em voz alta, porque isso muda a vida, é totalmente diferente quando você lê um poema em voz alta. Porque as pessoas não têm esse costume. E aí quando começa a ler, você começa a se descobrir, a se enxergar. Né? Você viu que a Micaline está fazendo ler em voz alta. Eu achei interessante, né? O penúltimo da Denise Stoklos, ela foi lá no Sesc Consolação, né? Lá no Dr. Villanova. Sim. Ela leu em